Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde, vamos a esperar unos minutos más para que se siga sumando gente preinscripta. Desde la Fundación Angelita Brad Gama le damos la bienvenida a todo el público presente, colegas de toda Latinoamérica, que son amigos. Para resumir, la Fundación Angelita Brad Gama fue fundada durante el transcurso del último FICARE en la ciudad de San Pablo, que tiene como objetivo dar a conocer la importante obra que lleva a cabo nuestra profesora y continuar con esa formación de posgrado que nos ha dado la misma doctora Angelita Brad Gama. Toda esta transmisión se la debemos agradecer a la LAC, la Asociación Latinoamericana de Coloproctología, su comisión directiva, que nos ha facilitado la plataforma con la cual la hemos usado ya en varias oportunidades. Esta es la quinta conferencia que hacemos. Tenemos como invitada a la doctora Marina Cristina Sartor. La doctora Sartor es profesora en la Universidad Federal de Paraná. Se desarrolla su actividad en el Hospital Das Clínica de la ciudad de Paraná, de Curitiba, perdón, y es expresidenta de la Sociedad Brasilera de Coloproctología y además es ex-fellow de la profesora Angelita Brad Gama y amigo de los muchos acá presentes. Tenemos como moderadores de esta transmisión el doctor Luis Borda de Perú, quien es cirujano colorectal, cirujano oncológico, que es profesor en la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. También es ex-fellow de la doctora Angelita Brad Gama y tenemos como invitado especial al doctor Gerardo Martín Rodríguez de Formosa, Argentina, que es miembro de la Sociedad Argentina de Coloproctología, la Asociación Argentina de Cirugía, y es encargado de las primeras jornadas virtuales de coloproctología que organiza la Sociedad Argentina de Coloproctología. La metodología va a ser la siguiente, como venimos haciendo en las diferentes conferencias. Las preguntas van a ir por chat privado a los moderadores. Luego que termine la doctora Sartor, se van a pasar las preguntas al disertante. Solicitamos tener los micrófonos y las cámaras apagadas. Sin más, vamos a dar comienzo a esta quinta presentación científica de la Fundación. Doctora María Cristina Sartor, tenga usted muy buenas noches, muy buenas tardes. Buenas noites. Vou falar em português, que com certeza não vou envergonhar o idioma espanhol, o idioma latino. Mas acho que falando devagar nós vamos conseguir nos entender. Muito obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui, é uma honra fazer parte deste grupo onde também graças ao encontro promovido pela professora Angelita, de todos nós, fizemos grandes amizades que perduram mais de 30 anos, grandes amigos quase que uma verdadeira família. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por poder estar aqui com todos vocês. Um agradecimento especial ao Ricardo, à Ingrid, que certamente tiveram um papel bastante importante em nos congregar ao redor da Fundação Angelita Brad Gama. E principalmente um agradecimento à nossa professora por estarmos todos aqui hoje. Bom, o tema que me cabe é diverticulite aguda, tratamento quirúrgico, estado atual. Como é melhor eu falar em português? E nós sabemos que
a prevalência da enfermidade diverticular, ela tem aumentado, ou pelo menos temos feito mais diagnósticos, e ela vai aumentando com o passar do tempo. Eu diria que são as nossas rugas no nosso intestino. Nós temos uma prevalência bastante baixa, abaixo dos 40 anos de idade, mas se nós pegarmos a população em torno de 70 ou 80 anos, mais da metade dela vai ter alguma forma de apresentação da diverticulose ou da doença diverticular. Nós podemos ter a forma não inflamada, que é a diverticulose, e podemos ter a forma inflamada, que é uma infecção, que é a diverticulite aguda. Vou deixar de lado os comentários sobre a hemorragia digestiva relacionada à doença diverticular. Mas, independente da idade que nós temos, a imensa maioria dos pacientes vai ter um comprometimento maior no sigmoide. O cólon direito pode estar afetado, e quando está, é mais frequente também nas pessoas mais idosas, mas é raro nós termos um quadro de diverticulite aguda no cólon direito. E quando nós olhamos toda a população portadora de doença diverticular ou de divertículos no intestino, nós vamos ver que 10 a 20% dos pacientes vão ter diverticulite aguda em algum momento das suas vidas. E daqueles que têm diverticulite aguda, 20% apenas deles vão se apresentar com algum tipo de abscesso, perfuração ou qualquer outra situação que precise de uma abordagem cirúrgica, mesmo que seja menos invasiva. E mesmo aqueles pacientes que têm inflamação, que tiveram, aqueles pacientes que tiveram algum tipo de sintoma, ou que têm algum tipo de sintoma, se nós formos examinar, eles não têm inflamação, mas eles devem ter alguma alteração motora ou alguma alteração inflamatória não diagnosticada pelos métodos mais comuns, que faz com que tenham sintomas de distensão, sintomas de dor, sintomas de alteração do conforto evacuatório. Bem, mas com o passar do tempo, nós começamos a compreender um pouco mais a fisiopatologia e começamos a entender um pouco mais as formas de apresentação da fase aguda da diverticulite. E, portanto, certamente estamos operando menos, nós temos menos alarmes. E uma situação que nos deu uma grande liberdade para podermos escolher entre operar menos e até mesmo internar menos esses pacientes, baixar aos hospitais em menos vezes, foi a tomografia computadorizada. Certamente ela nos dá uma visão mais homogênea do interior da cavidade abdominal, deixando-nos seguros com relação à conduta que nós vamos escolher para cada paciente. Aqui eu apresento um estudo do Canadá, publicado em 2016, onde foram avaliados 18.500 pacientes atendidos até 2012, e mais de 75% deles não foram operados. Num segmento que foi avaliado até 10 anos, foram menos de 2% desses pacientes foram levados a cirurgias de emergência. E dos que foram levados em algum tipo de cirurgia, especialmente as colectomias eletivas, menos de 10% compôs essa população. Nesses que foram submetidos a colectomias eletivas, eram pacientes mais jovens, com uma enfermidade mais grave, talvez com menos comorbidades, que pudessem compensar uma colectomia para diminuir sintomas, e a maioria deles tiveram, em alguma época, pelo menos um quadro de diverticulite aguda. Então, nós estamos, sim, reduzindo a incidência de colectomias eletivas nos últimos anos, e não só isso, nós estamos diminuindo o número de pacientes que ficam internados para tratar uma diverticulite aguda não complicada, ou seja, sem abscesso, sem sepsis, sem perfuração.
Mas naqueles que fazem diverticulite aguda sintomática, a perfuração certamente é a forma mais grave de apresentação na diverticulite aguda. É ela que pode ter as consequências mais graves e com maior morbimortalidade. E ela que faz 75% de todas as emergências cirúrgicas da diverticulite, seja que grau de intensidade for. Toda vez que nós falamos em cirurgia de emergência para um paciente com diverticulite aguda, nós temos que pensar que nós teríamos uma alta morbidade e uma mortalidade bastante significativa. Cerca de 50% dos pacientes têm algum tipo de complicação, seja infecção urinária, seja broncopneumonia, tromboembolismo pulmonar, e a mortalidade também não é desprezível, é uma mortalidade de até 25%. Uma cirurgia, nós temos que nos assustar. A outro aspecto é que nós temos uma grande prevalência de colostomias, quando nós, principalmente nos pacientes que são submetidos à operação de Hartmann, que não conseguem serem revertidas. Em aproximadamente metade dos pacientes não revertem suas colostomias. Muito mais do que pelo estado do cólon, mas pelo estado geral do paciente, pelo número de comorbidades existentes junto com os quadros de diverticulite aguda. E em torno de até 25% dos pacientes, depois que têm diverticulite aguda, melhoram, operados ou não, acabam mantendo algum tipo de sintoma abdominal, e que nós vamos ter que discernir entre os sintomas funcionais e sintomas próprios da doença diverticular. Bom, tudo que nós falamos em relação a tratamento cirúrgico da diverticulite aguda, eu vou pular inicialmente as considerações sobre o tratamento clínico. Tudo que nós falamos envolve a classificação de Hinting. E a classificação de Hinting, como nós já comentamos, ela é muito bem avaliada pré-operatoriamente pela facilitação que a tomografia abdominal nos trouxe. Então, nós podemos estratificar os pacientes prevendo a sua gravidade, diagnosticando as complicações da doença diverticular, como os abscessos, a estenose, a presença de pneumoperitônio maior ou menor. E aqui só para lembrar, a classificação de Hinting, que pode ser dividida em Hinting 1, 2, 3 e 4, eu não vou aqui me ater nas subdivisões do Hinting 1 e 2, mas basicamente o Hinting 1 é com abscesso pericólico ou fleimão, o Hinting 2 já tem abscessos mais distantes, que pode até serem pélvicos ou retroperitoneais, o Hinting 3 apresenta uma peritonite purulenta, nós temos pus, e o Hinting 4, que é o estadio mais grave, aí sim nós já temos uma peritonite fecal com uns índices maiores de mortalidade. Bem, e aí, nós temos um paciente com uma complicação relativamente grave da diverticulite aguda e nós vamos poder optar entre procedimentos cirúrgicos, que são muito antigos, a origem desses procedimentos cirúrgicos se confundem com a origem dos procedimentos cirúrgicos emergenciais para o tratamento do câncer coloretal, especificamente do câncer do sigmoide. Então, nós vamos ter nomes muito conhecidos da nossa história da medicina. E dentre os procedimentos cirúrgicos, nós podemos dividir em procedimentos conservadores, onde o cólon perfurado permanece dentro do abdômen, e os procedimentos mais radicais, onde nós vamos, de alguma maneira, exteriorizar ou ressecar esse cólon. Então, quando nós vamos conservar o cólon dentro da cavidade, e às vezes nós precisamos fazer isso, especialmente se o paciente estiver grave, desde Lockhart Mumley se tentava a sutura da perfuração, que adianto para os senhores, é desastrosa, mas a drenagem, ou o lavado da cavidade, que tomou força na década passada e até hoje,
simplesmente exteriorizar o cólon como uma colostomia do cólon transverso, uma secostomia ou qualquer combinação de qualquer uma dessas situações onde o cólon inflamado vai permanecer no lugar. Ou quando nós vamos mexer no cólon inflamado, ele vai ser simplesmente exteriorizado, ou quando nós vamos fazer a ressecção sem anastomose, e aí nós temos a mais comum das situações, que é a operação de Hartmann, a sigmoidectomia com fístula mucosa, ou então simplesmente uma exteriorização tipo Pull McCulloch. E quando nós usamos os procedimentos com anastomose, nós podemos usar com estoma derivativo ou sem estoma derivativo. É cansativo isso, mas acho que é interessante para que nós tenhamos um menu completo de todas as possibilidades. Nós não devemos nunca desprezar nenhuma delas, porque às vezes nós vamos nos deparar com situações difíceis e que provavelmente nós teremos que lançar mão de cirurgias não tão comuns para situações muito difíceis. Bom, quando nós falamos em diverticulite complicada, nós estamos falando em Rinte 3 e 4, principalmente. E o Rinte 3 nós temos classicamente a possibilidade de poder contar com uma ressecção e com anastomose primária para aqueles casos que não tem muita inflamação, não tem peritonite fecal, não tem uma peritonite difusa purulenta, o paciente está relativamente estável para que nós possamos fazer uma operação um pouco mais demorada, e se a anastomose primária tiver algum grau de risco maior, nós podemos fazer uma ileostomia derivativa, que com certeza a reconstrução do trânsito mais tarde vai ser mais fácil. Mas para o Rinte 4, classicamente, o que se aconselha seja a operação de Hartmann, onde nós já temos fezes dentro da cavidade. Mais recentemente, mais especificamente da década de 2000 para cá, começou-se a falar sobre lavado peritoneal laparoscópico. Então, com o advento da cirurgia laparoscópica, na busca de uma operação minimamente invasiva para resolver o problema agudo, tentou-se fazer simplesmente um lavado peritoneal, aqueles pacientes que não estivessem mais graves, para que mais tarde fosse pensado numa cirurgia ou não operar, ou pensar numa cirurgia definitiva, numa situação menos grave, diferente da situação aguda. E aí houve um certo ânimo em relação a isso, né? Vários trabalhos, vários estudos foram realizados, mas na década de 2000 até 2010, mais ou menos, a maioria dos estudos eram estudos retrospectivos, avaliando o lavado peritoneal laparoscópico com drenagem da cavidade, antibiótico terapia, tentando prevenir uma grande cirurgia e prevenir estomas ou própria operação de Hartmann. Então, eu selecionei aqui alguns estudos, né? A maioria deles não tiveram uma grande mortalidade, mas com uma certa morbidade, com estomas menores, mas alguns pacientes eles acabavam desenvolvendo muitas vezes abscessos recrudescentes, e houve muita controvérsia nesses estudos retrospectivos, porque eles tinham muitos vieses, eles tinham casuísticas diferentes, critérios de inclusão diferentes, objetivos diferentes, e os pacientes eles eram incluídos como participantes da pesquisa, como número dessa pesquisa, em diferentes fases evolutivas. Então, houve muita controvérsia. E para a cirurgia videolaparoscópica, também começou-se a buscar alguns fatores de risco e começou-se a chegar à conclusão de que não era uma boa opção para o tratamento cirúrgico da diverticulite
já nas fases mais avançadas. Aqui eu trouxe 3 estudos bastante conhecidos. Um é um estudo holandês, onde achou-se que várias as comorbidades e um PCR, uma proteína chain reaction alta, levavam a maus resultados, indicavam maus resultados para videolaparoscopia e lavado peritoneal. Um outro estudo francês também já colocava pacientes com a classificação da American Society of Anesthesiology maior que 2, como já sendo um fator de risco para isso, e não é tão difícil nessa idade nós acharmos pacientes com ASA maior que 2, né? E um outro estudo irlandês, falando sobre lavagem peritoneal para diverticulite perfurada, apontou como fator de risco independente e aumentando a mortalidade pós-operatória os indivíduos com mais de 65 anos, um P significativo, e como os outros também, enfermidades crônicas, principalmente as reumatológicas, porque são as que mais incidem nessa população mesmo, e os pacientes renais crônicos também tendo um risco muito aumentado para que se opte por lavagem peritoneal videolaparoscópica. Bom, aí, com tantas discussões, com tanta controvérsia que havia sobre isso, embora todos estivessem muito animados para que nós pudéssemos ter um procedimento menos invasivo, usando a videolaparoscopia para esses pacientes, desenvolveu-se alguns estudos prospectivos, e aí são bem conhecidos. Começou-se pelo Ladies Trial, capitaneado pela Sandra Venix. Junto com ele, nós tivemos também, foi publicado no Lancet, né? Junto com ele, nós tivemos o pessoal da Escandinávia fazendo o SCAND, Randomized Clinical Trial, e o DILALA. E nós vamos discutir cada um deles aqui. Bom, o Ladies Trial, Ladies foi um consórcio formado por pesquisadores da Itália, Bélgica e Holanda. Ele envolveu 34 hospitais universitários, estudando esses pacientes mais graves. Foram selecionados mais de 500 pacientes e foram incluídos quase 200 pacientes que foram submetidos a videolaparoscopias diagnósticas. E foi comparado lavado laparoscópico e ressecção. A ressecção poderia ser uma operação de Hartmann, uma ressecção primária com anastomose ou uma ressecção primária com anastomose mais ileostomia. E ele foi dividido em 2 braços, um chamado LOLA e outro chamado DIVA. O LOLA estudava pacientes com RINT 3, ou seja, peritonite purulenta e não fecal, onde alguns pacientes eram sorteados para serem submetidos simplesmente à lavagem peritoneal e outros pacientes eram sorteados para serem submetidos à sigmoidectomia, a Hartmann ou anastomose primária. E o estudo DIVA, que pegava pacientes também RINT 3 e 4, alguns pacientes eram submetidos à operação de Hartmann, com colostomia, e outros eram a anastomose primária com ou sem ileostomia derivativa. Depois de algum tempo, o braço LOLA foi encerrado. Por quê? Porque ele apareceu com uma morbidade em 30 dias, foi bastante grande e bastante significativamente maior do que o grupo submetido à ressecção. Em 30 dias, houve um número muito maior de pacientes submetidos a reoperações. E, obviamente, a drenagem de abscessos que se recrudesciam contra 0 abscessos no grupo que era submetido à ressecção do sigmoide. Mesmo assim, a mortalidade em 30 dias foi similar para os 2.
Mas por conta dessas manifestações dentro do primeiro mês, causando muito mais risco, muito mais morbidade, maior tempo de internamento, o braço Lola foi encerrado. O braço Diva continua. Bom, aí esse grupo da Escandinávia, fazendo o Scandiv, usou quase 200 pacientes, unindo 21 centros, fazendo um estudo de lavagem peritoneal para o rim T3, ou então ressecção. A ressecção poderia ser Hartmann ou anastomose primária. A qualidade de vida, tempo de internamento foi semelhante, mas o índice de reoperação em 90 dias foi muito maior, da mesma forma que o anterior, para a lavagem peritoneal. E o índice de peritonite secundária também, né? Obviamente, a sigmoidectomia, por mais que se espere isso, quando nós simplesmente lavamos e deixamos a fonte de inflamação, mesmo com dreno, espera-se um índice maior. Quando nós temos uma sepsis mais severa e uma cirurgia mais urgente, e é aplicado a lavagem peritoneal, pode-se ter realmente resultados piores. O grupo de ressecção, a maioria foi submetido à cirurgia de Hartmann, né, um número menor, anastomose primária e com ressecção, e esse Scandiv também não recomendou, acabou concluindo por não recomendar a lavagem peritoneal. Aí apareceu um outro estudo, o DILALA. Esse estudo, feito na Irlanda, avaliou as reoperações em um ano, onde havia um número grande de reoperações no grupo submetido a Hartmann, e, obviamente, porque esses pacientes depois tinham seu trânsito reconstruído, a morbidade a curto prazo era semelhante, as reoperações eram semelhantes, qualidade de vida semelhante mesmo com a colostomia, mas o índice cumulativo de internamento, obviamente, da cirurgia videolaparoscópica com lavado peritoneal era bem menor, e depois de um ano, os análises de custos para esses pacientes favorecem a cirurgia videolaparoscópica com lavado peritoneal. Mas existem algumas controvérsias nesse estudo. Por que só foi estudado o Hartmann se muitos desses pacientes, quando nós avaliamos paciente a paciente, grupo a grupo estudado, eles poderiam ter sido incluídos no grupo com anastomose, né? E as reoperações em um ano, como nós comentamos, a maioria era reconstrução de trânsito, que eram cirurgias eletivas, no grupo que foi submetido a Hartmann. Então, é um viés grande, um viés não tolerável para esse tipo de estudo. Dentro do grupo que era submetido à cirurgia videolaparoscópica com lavado peritoneal, a maioria dessas operações eram cirurgias não planificadas, ou seja, operações de urgência por complicações clínicas precoces desses pacientes associados à escolha da abordagem cirúrgica. Então, aqui também ficou mais um aspecto negativo para a videolaparoscopia com lavado peritoneal. Bom, aí começou a aparecer uma série de meta-análises, justamente porque tinha muita controvérsia na homogeneidade da população estudada nesses trabalhos prospectivos avaliando o lavado peritoneal. E nessas meta-análises, nós tivemos, eu trouxe aqui mais duas, né? Desse grupo da Anguinetti, que a videolaparoscopia parecia ser superior nesse estudo,
mas não se identificou muito bem por que no estudo Lola se fez o Hartmann, quando se fez a anastomose primária, e aí misturou um pouquinho os dados. E quanto ao de Lala, nós já comentamos. Esse outro estudo, feito também na Irlanda, mostraram mortalidade e morbidade similares, mas um maior risco de abscesso pós-operatório, de abscesso pós-operatório e drenagem percutânea, nos pacientes submetidos a lavado laparoscópico. Então, o que todos puderam concluir? Que os estudos tinham desenhos diferentes e, portanto, difíceis de serem comparados. Bom, aí apareceram algumas revisões sistemáticas também. E essa revisão sistemática, que foi publicada agora em 2020, que mostrou que na sigmoidectomia, a ressecção e a anastomose primária é melhor que a operação de Hartmann como tratamento para diverticulite aguda RINT 3 e 4. No entanto, quando nós analisamos esse trabalho de uma forma ampla, estudando bem a sua metodologia, nós vamos ver que o Hartmann sempre tem o seu valor. Existem alguns pacientes que têm comorbidade, que nós precisamos ser mais rápidos no centro cirúrgico, que nós não podemos contar com uma deiscência, com uma nova fonte de infecção, paciente que tem o colo muito sujo e que ele provavelmente vai continuar se beneficiando de uma operação de Hartmann, sair da emergência para depois nós podemos trabalhar numa situação mais segura. Aqui também são revisões sistemáticas e meta-análises comparando a anastomose primária mais ileostomia e Hartmann. Eu confesso que eu sou muito simpática à anastomose primária mais ileostomia nos pacientes que assim permitem, e que justamente porque muitos desses pacientes com Hartmann não vão nunca fechar o seu estômago por conta das suas comorbidades, esse grupo de Biondo sugere que a operação de Hartmann deve limitar-se a pacientes com mau prognóstico. E aqui, desculpem, aqui nesse outro trabalho publicado na International Journal of Colorectal Diseases, um pouco mais antigo, em 2012, quando se incluíram 9 estudos de anastomose primária mais ileostomia, também comprovando que reduzem a mortalidade, reduz o tempo de internamento hospitalar e a morbidade é similar para o grupo tanto Hartmann quanto anastomose primária e ileostomia. Bom, na verdade, essas meta-análises, esses estudos aleatórios, avaliando o tratamento cirúrgico da diverticulite aguda com complicações tipo RINT 3 e 4, nos tem que, a curto prazo, tanto a morbidade quanto a mortalidade são similares, mas o estadiamento hospitalar parece, ao compilar todos esses estudos, ser reduzido para o Hartmann. Mas, a longo prazo, aqui nós voltamos a repetir, tem pessoas que vão ter estomas de forma definitiva, com muito mais frequência, piorando a sua qualidade de vida naqueles que foram submetidos a Hartmann. Então, nós devemos sempre nos esforçar em evitar o Hartmann, porque talvez uma grande parte desses pacientes não vão conseguir fechar esse estômago. E nós também temos que lembrar que existe uma morbidade e uma certa mortalidade até, quando nós vamos reconstruir o trânsito intestinal para fechar um Hartmann. Não é a mesma coisa que nós simplesmente fecharmos uma ileostomia derivativa. Às vezes, a reconstrução do trânsito de uma operação de Hartmann passa a ser até mais difícil do que a própria cirurgia inicial.
Então, os residentes muitas vezes marcam, fechamento de estoma. E é bom sempre nós nos assegurarmos que aquele paciente que vai ser levado para o centro cirúrgico é apenas um fechamento de estômago e não um fechamento de Hartmann, porque é uma cirurgia completamente diferente. Bem, aí apareceu, falando sobre videolaparoscopia, né? Na videolaparoscopia, talvez nós não tenhamos ainda um tempo grande, uma experiência grande no mundo para sermos mais assertivos sobre ela. Por quê? Boa parte desses pacientes, se não a grande maioria, são operados nos serviços de emergência. Serviços de emergência nem sempre têm cirurgiões gerais bem afeitos aos detalhes da cirurgia coloretal. E muitas vezes esses pacientes chegam muito graves. E mais vezes ainda, nós não temos equipamentos e equipes prontas para cirurgias laparoscópicas que que a sala seja montada e que todos os procedimentos sejam feitos de forma rápida. Então, talvez por isso nós não tenhamos ainda um número muito grande de videolaparoscopias para tratar esses pacientes mais graves. Os estudos retrospectivos, quando nós temos oportunidade de vê-los, mostram resultados semelhantes para a videolaparoscopia e para pacientes que foram submetidos a operações abertas. E a videolaparoscopia provavelmente de serviços que estão bastante afeitos a ela e que com experiência, mas principalmente também com disponibilidade do material, especialmente de madrugada. Já os pacientes que têm um grau de inflamação menor, mas que não respondem a um exame clínico, né, ao tratamento clínico, esses sim sejam os grandes candidatos para abordagem laparoscópica. Existem poucos dados na literatura, como nós já falamos, que respaldam o uso da cirurgia videolaparoscópica na vigência da colectomia de diverticulite aguda, mas com certeza, com a experiência de cada um de nós aumentando, esses dados vão aparecer e cada vez mais todos nós tentamos pelo menos iniciar a abordagem cirúrgica com uma videolaparoscopia que nos permite uma boa análise da cavidade. Agora, nós temos que sempre, voltando à observação anterior, nós temos que sempre pesar entre a gravidade do paciente, o tempo que nós vamos despender com o acesso videolaparoscópico e, dependendo disso, é muito mais seguro, é muito mais fácil e muito mais rápido nós partirmos para uma cirurgia aberta e, geralmente, nos pacientes mais graves, com uma operação de Hartmann. Bom, o que nós temos hoje? As diretrizes, né, a maioria das recomendações da nossa literatura são para um manejo individualizado. Então, nós vimos que nós temos várias opções, elas não devem ser consideradas antigas demais ou desprezadas, mas elas devem sim, as nossas escolhas devem ser embasadas na gravidade dos episódios de cada paciente, na persistência ou na cronicidade do que os pacientes nos contam que afetam a sua qualidade de vida, na condição clínica de cada paciente, né, nos seus riscos cirúrgicos, especialmente para cirurgias de emergência ou eletivas, e todos os casos agudos leves, ou a imensa maioria deles, o tratamento ainda é clínico e cada vez mais ambulatorial. Cada vez nós temos uma condição melhor de escolher com isso, especialmente ajudados pela tomografia computadorizada. Na forma crônica, a possibilidade de tratamento clínico, quando o paciente tem sintomas persistentes, nós temos que tomar cuidado e não retardar muito a decisão por uma cirurgia eletiva. Muitas vezes, as cirurgias eletivas, não só para prevenir uma crise nova de diverticulite aguda, mas para melhorar os sintomas
de um cólon que não tem mais expansibilidade, de um cólon que não tem mais elasticidade, ou que tem algumas aderências, que funcionalmente não funciona, não resolve, talvez uma cirurgia eletiva nesses pacientes seja realmente a melhor escolha. Quando tem que avaliar clinicamente esse paciente, não demorar muito, mas também não há mais a necessidade, como eram as diretrizes até 2014, onde se contava o número de crises simplesmente, depois da segunda diverticulite aguda, nós estávamos licenciados a fazer uma cirurgia eletiva. Nós não nos embasamos mais pelo número de ataques de diverticulite aguda, e sim pela condição clínica e pela gravidade de cada quadro desses pacientes. Nós devemos sempre nos lembrar que a informação sobre a possibilidade do recrudescimento, de voltarem os sintomas, seja no tratamento clínico, seja no tratamento cirúrgico, existe. E que nos pacientes que nós vamos operar, nós não precisamos tirar todos os divertículos, nós vamos tirar a parte, o segmento do cólon, que está mais envolvido com a alteração inflamatória, infecciosa e funcional, e que vão sobrar alguns divertículos no restante do cólon com uma grande frequência, e que isso não é erro médico, não é incompetência nossa, não é impossível que esses divertículos se inflamem, mas é muito pouco provável. Nós temos que assegurar isso para o paciente, porque hoje esses pacientes fazem outros exames por outros motivos, principalmente a prevenção do câncer coloretal, e a descrição no cólon remanescente de que tem divertículo muitas vezes é motivo de conflito. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Foi um grande prazer e uma grande honra essa noite ter essa oportunidade. Mais uma vez aqui eu quero fazer um agradecimento em homenagem à nossa querida professora Angelita, que guerreira, cada dia ela prova mais que é uma grande vencedora e que nos permitiu estarmos aqui todos reunidos numa noite como essa, estudando e nos confraternizando. Obrigada. Bueno, muchas gracias, profesora. Le vamos a dar ahora el turno a nuestros moderadores. Doctores. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora María Cristina. La verdad, un resumen excelente de lo que tenemos hasta hoy. Le voy a pasar el primer comentario con una pregunta que es del doctor Mauricio Fantozzi de Buenos Aires, Argentina. Nos cuenta que en la Argentina la mayoría de las veces las urgencias realizan cirujanos generales, sin mucha experiencia y sin la posibilidad de una sutura mecánica, que en muchos casos realizan una operación de Hartmann a casi todos los pacientes. La pregunta para usted, profesora, ¿cree usted que en los casos de Hinchey 3 podría ser factible el lavado laparoscópico como puente para la cirugía electiva de especialistas y con materiales adecuados para realizar la colectomía también laparoscópica? Me ouvem, né? Sim, é possível, como comentamos, o tratamento é bastante individualizado. Nós temos alguns pacientes com Hinchey 3 que têm uma peritonite purulenta mais localizada, que são pacientes sem comorbidades importantes, são pacientes mais jovens, são pacientes mais saudáveis, e que pode-se sim escolher de forma bastante criteriosa pelo lavado peritoneal, drenagem da cavidade e acompanhá-los de perto para que eles saiam dessa crise aguda e evitem uma próxima cirurgia ou façam a próxima cirurgia de forma eletiva. Embora a maioria dos estudos, como os senhores viram, que a literatura nos apresenta, é que
de uma forma geral, num cômputo geral de todas as casuísticas, os resultados finais não são tão bons. Mas cada casuística dessa teve resultados bons, sim. Então, acho que se nós individualizarmos muito bem esses pacientes, é possível que nós possamos empregar essa técnica para pacientes que tenham bom prognóstico, para pacientes mais saudáveis e que tenham tido a infelicidade de nos aparecer com uma peritonite purulenta num quadro de diverticulite aguda. Mas tem que ser, assim, usando o argumento agora exposto, nós temos que lembrar que a maioria desses pacientes chegam em pronto-socorros com cirurgiões gerais, com todo o respeito aos cirurgiões gerais, nem sempre eles têm tanta oportunidade de ter experiência com cirurgia colônica, não tem tanta oportunidade de ter a disponibilidade da videolaparoscopia com a sua equipe comum, com o pessoal de sala comum, e isso tudo nós sabemos que dificulta. Então, por isso que talvez a cirurgia mais usada ainda é o Hartmann. Gracias. Quería preguntarle, en peritonitis fecal Hinkley 4, ¿prefiere usted resección con anastomosis primaria y ileostomía protectora? Está cortando a ligação, não ouvimos. ¿Ahora me escucha? Agora melhor. Si en Hinkley 4, peritonitis fecal, ¿usted prefiere una resección con anastomosis primaria con ileostomía protectora o siempre hace Hartmann? Hinkley 4 é mais ou menos a mesma, na minha opinião, é mais ou menos a mesma resposta que para o Hinkley 3. Nós temos peritonite fecal mais localizada e temos peritonites fecais difusas. Claro, o paciente séptico com alteração hemodinâmica, o paciente com várias comorbidades que não toleram uma cirurgia mais prolongada, fazer o Hartmann, fechar o abdômen, drenar, sair e devolver para que o clínico nos devolva esse paciente melhor, depois de sair da UTI. Mas existe um grupo de pacientes que tem uma peritonite fecal mais localizada, mais possível de limpar toda a cavidade, com um cólon que possa inclusive ser limpo. Não adianta nós fazermos uma ileostomia se nós temos uma coluna de fezes nesse cólon entre a ileostomia e a anastomose muito grande. Não adianta nada, porque se tiver uma deiscência de sutura, nós vamos ter uma nova peritonite fecal. Então, com um cólon proximal limpo, ou que nós possamos tirar a maior parte do conteúdo fecal, com um paciente com boas condições clínicas que tolere um tempo maior, um pouco maior de cirurgia, sim, eu acho que é possível, embora a peritonite fecal, na maioria das vezes, nós ainda temos que no paciente grave, nós talvez tenhamos que lançar o procedimento de Hartmann. E no paciente muito grave, às vezes uma colostomia derivativa, uma drenagem, para depois uma nova abordagem. Hay una pregunta acá de los colegas que nos escuchan. En caso de Hinkley 3, ¿qué decide lavar? Que decide lavar, ¿qué hace si observa el orificio y la perforación del colon, lo sutura o cambia de plano? Existem descrições de sutura, mas eu não acredito nessa sutura. É extremamente friável, existe necrose em volta do local dessa perfuração. Simplesmente suturar essa perfuração, pessoalmente, eu não acredito que ela vá funcionar.
Nem aquelas fístulas pós-operatórias que nós vamos 3 ou 4 dias depois reabordar o paciente, reanastomosar, ou ressuturar aquele local de fístula, normalmente não dá certo. Muito menos na diverticulite. Martín, ¿alguna pregunta? La profesora, interesante todo, porque creo que particularmente hay 3 artículos publicados en este año que no se pueden dejar de leer, que son la actualización de las guías de la Sociedad Americana, la guía europea que salió hace una semana, y un trabajo multicéntrico del grupo holandés. Con respecto a eso, la doctora Andrea Andrada hace una pregunta interesante, que la va a tener que responder usted. Dice si en un Hinchey 1 usted no daría antibiótico a sus pacientes pese a la evidencia. Usted ha leído que las nuevas guías acreditan de que puede no tratarse con antibióticos a todos los pacientes con diverticulitis aguda. ¿Usted qué haría? Bem, eu tive a oportunidade de refletir sobre isso esta tarde com um paciente. Essa é uma proposta já, não é tão recente, onde no Hinchey 1, onde nós temos apenas um fleimão, e eu diria o Hinchey 1A, sem abscesso, que sim, que poderia ser tratado sem antibiótico sistêmico. Alguns trabalhos já mais antigos até sugerem o uso de rifamicina. Nós não temos esse antibiótico no Brasil. Ele é um antibiótico de uso apenas intraluminal. Ele não tem nenhuma ação sistêmica, né? Eu não tive a oportunidade de usá-lo. Mas, assim, quando a maioria das vezes, quando nós optamos por não tratar, não usamos antibiótico nenhum, eu acho que também não tem grande diferença, assim. Mas eu me sinto muito desconfortável em não usar nenhum tipo de antibiótico nesses pacientes. O de hoje à tarde eu não usei, mas ele era um paciente onde o diagnóstico de diverticulite aguda foi feito muito mais pela palpação do abdômen e uma história muito leve do que ele ter vindo me procurar achando que estava com uma diverticulite aguda. Acho que nós temos muito poucas oportunidades de encontrarmos esses pacientes. A maioria melhora em alguns dias, fica em casa, vai resolvendo por si mesmo, e não vêm nos hospitais ou demoram para chegar nos nossos consultórios. É mais comum nós acharmos pacientes um pouco mais graves, já com um abscesso pequeno, com fleimão maior, e são pacientes, lembrar que alguns pacientes são imunossuprimidos, são diabéticos, pacientes mais idosos. Eu não me sinto confortável em não fazer antibiótico-terapia. Mas tem vários trabalhos na literatura referindo isso, mesmo os que não usam a rifamicina, usando apenas probiótico e uma dieta mais leve, né, seja lá o que queiram dizer com dieta leve, simplesmente com observação clínica. Lembrar que nesses casos nós devemos ver esses pacientes com mais assiduidade. Eu não deixaria de ver esses pacientes no máximo dentro de uma semana. Porque quando nós não usamos um antibiótico, ou quando nós não internamos, nós damos um recado para o paciente: você não está grave. E o paciente vai para casa e diz: não, então essa dor aqui eu posso ficar por aqui, que não é tão forte assim, e não vai acontecer nada. E aí ele volta com o Hinchey promovido. E nós não queremos que o Hinchey tenha uma promoção. Então, acho que é o cuidado. Isso, ele não pode aumentar o Hinchey por nossa culpa. Muchas gracias. El doctor Alejandro Goronder, que es otro amigo del interior de la Argentina, sí, la felicita por su conferencia y le pregunta, en un paciente con diverticulosis que hace episodios de diverticulitis en más de un episodio,
pero sin una perforación libre. ¿Cuándo usted decide hacer la cirugía electiva de ese paciente? Olha, é mais ou menos quando eu consegui acreditar que ele não tenha um quadro de síndrome do cólon irritável simplesmente e que os sintomas dele sejam por conta de vários episódios de diverticulite não complicada. Como eu mencionei, até 2014, a diretriz da própria Sociedade Americana de Cirurgia Coloretal indicava que, após uma segunda crise de diverticulite aguda, nós aumentávamos em 70% chance de termos uma terceira crise muito grave. Isso era baseado em estudos retrospectivos, é claro, de populações muito limitadas dentro do atendimento hospitalar, e com os estudos ao longo da década de 2000, observou-se que a maioria desses pacientes acabavam evoluindo muito bem, né? E hoje, a partir de 2014, a diretriz tirou o número de episódios como um denominador comum para que se indique cirurgia. O indivíduo pode ter 3, 4, 5 episódios ao longo de 4 ou 5 anos leves, que ele não necessariamente precisa ser operado. Eu acho que a discussão maior até é, naquele paciente que saiu do episódio agudo, mas que continua com muita distensão abdominal, muitas vezes com urgência evacuatória, que mesmo melhorando dieta, melhorando aporte líquido, melhorando a atividade física, melhorando toda a parte clínica, ele continua distendido, com cólica, com muito sintoma. E nos exames radiológicos, seja hemopaco, seja colonografia, seja tomografia computadorizada, todos são ótimos na fase crônica, né? E pelo menos um hemopaco todos nós temos, uma qualidade razoável no nosso meio. Quando nós vemos que tem um cólon mais espesso, um cólon com menor motilidade, eu acho que é o paciente que se beneficia, sim, de um tratamento cirúrgico eletivo. Mas lembrar que pode deixar divertículo no cólon remanescente, que não é culpa nossa. Doctor Doctora Luis. María Cristina. Sim? Absceso diverticular. ¿Cómo lo maneja médicamente el eje percutáneo? Y si después de resolver el absceso, de resolverse el absceso, se opera, se hace la colectomía correspondiente. Os abscessos diverticulares, quando eles são passíveis de serem tratados clinicamente, seja simplesmente por tratamento medicamentoso ou que vá para uma punção guiada por radiologia e tratado dessa forma, se o paciente sai dessa crise sem grandes sintomas, e fica bem, eu acho que não há necessidade de indicar cirurgia eletiva. A menos que ele se mantenha com sintoma, ele evolua, não necessariamente nesse ataque de diverticulite aguda, ele melhore disso e mais tarde ele volte com mais diverticulites ou ele volte principalmente com sintomas funcionais importantes, aí a gente pode pensar realmente em fazer uma colectomia eletiva. Mas o abscesso por si só, que responde clinicamente, ele entra dentro do tratamento da diverticulite não complicada. Se o paciente sair bem, se o paciente sair sem sintomas, ele pode retomar a vida dele tranquilamente. Martín, ¿alguna pregunta? Sí, hay muchas. Una buena charla, doctora. Dice el doctor Jorge Medina Gutiérrez, un amigo de Paraguay, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología, nos pregunta qué valor, o le pregunta a usted, porque usted es la conferencista, qué valor le da al neumoperitoneo.
sin que el paciente tenga clínicamente una peritonitis evidente. Esto es interesante porque las guías europeas hablan sobre la concomitancia de los síntomas con la gravedad clínica del paciente. ¿Sigue controlando usted si el paciente tiene un neumoperitoneo en la tomografía y no tiene clínica evidente de un síndrome de falla multiorgánica, o decide la cirugía simplemente con el neumoperitoneo? Não, pneumoperitônio pequeno, pneumoperitônio num paciente clinicamente estável, eu faço de conta que eu não vejo pneumoperitônio. Acho que é a mesma coisa que o fleimão ou o abscesso, que responde muito bem clinicamente. Se o paciente nos diz, eu estou evoluindo bem, quem somos nós para contradizê-lo? Então, tratamento clínico, simplesmente, vamos ver o que acontece com o passar dos dias. Mas é um paciente que deve ser... falei muito em diminuição de internamentos, né? Todos esses pacientes devem ser acompanhados sob internamento hospitalar. Aquele paciente, o Rintin 1, o Rintin 2, que tem... o paciente que tem apenas um fleimão, que tem condições clínicas adequadas, ele pode ir para casa. O paciente que tem pneumoperitônio, o paciente que tem um abscesso bem definido, ele deve ser tratado intra-hospitalar, com antibiótico endovenoso, com hidratação, para que ele tenha condições de melhora. Não vai para casa. Una pregunta de la audición que dice mi amigo Gerardo Pérez: ¿qué experiencia tiene con la rafía del divertículo perforado y de experiencia? A minha experiência, assim, experiência com a sutura, a rafia do divertículo perfurado, isso? Minha experiência, 0. Eu não suturo divertículo perfurado. Ou eu resseco o segmento do cólon, e geralmente é isso que nós fazemos, com ou sem anastomose primária, ou simplesmente dreno se o paciente não tem condição clínica de fazer uma cirurgia maior. Mas eu não resseco o divertículo, não suturo o divertículo perfurado, porque nós estaremos suturando um tecido inflamado e muitas vezes isquêmico, aliás, na maioria das vezes isquêmico. Acho que estamos sem som, né? Doutor Borda, não escuto. Está sin sonido. Profesora, el doctor Ricardo Fretes, otro amigo de Paraguay y expresidente de la Asociación Latinoamericana, sí, un gran profesor nuestro, le pregunta en un paciente que hace una operación de Armand, ¿cuánto tiempo espera para la reconstitución del tránsito? Bom, há muitos estudos sobre fechamento de estomas, né? Nenhum deles admite que se feche eletivamente, a menos que tenha alguma disfunção do estômago, menos que 3 meses. Na cirurgia de Hartmann, se nós formos para uma cirurgia de Hartmann, nós estamos falando de um paciente bastante inflamado, ou pelo menos com comorbidades que impediram que nós fizéssemos uma cirurgia funcionalmente melhor. Então, operação de Hartmann, eu digo para o paciente que ele vai ficar pelo menos 6 meses com aquele estômago. Que nós temos que esperar melhorar toda a peritonite, nós temos que melhorar o estado geral do paciente, nós temos que melhorar a inflamação intraabdominal, e quando nós vamos fechar esse estômago, não é uma cirurgia simples. Então, se nós ainda temos muito edema e muita inflamação dentro do abdômen, é mais um fator para que nós não consigamos fechar esse estômago. Às vezes, chegar
no coto retal não é tão fácil. Ele é todo coberto pelo intestino delgado, por epíplon, a dissecção é difícil. Por mais que nós usemos os grampeadores para nos orientar no reto, às vezes nós encontramos surpresas bem desagradáveis para dissecar essa região. Então, eu aviso o paciente, em geral, nós esperamos em torno de 6 meses para reabordar esse paciente. Ese es otro punto muy importante, profesora, ¿no? Que en los inicios de la cirugía laparoscópica colorectal, allá por los años 90, muchos creían que la cirugía con la cual el cirujano colorectal podía iniciar su cirugía laparoscópica de colon era la reconstitución del Hartmann. Nada más difícil, nada más difícil. Exatamente. Luis, si me permitís, voy a hacer una pregunta interesante en estos tiempos de pandemia. El doctor Carlos Candia, otro amigo de nuestra región acá del norte de Argentina, nos presenta un caso clínico para la profesora. Dice, tuvimos un paciente de 45 años con tercer episodio de diverticulitis aguda no complicada, que da la consulta médica por miedo al COVID-19. Se automedicó durante una semana y evoluciona con múltiples abscesos hepáticos que requirieron drenaje percutáneo, antibiótico e internación prolongada. Sin absceso peridiverticular, si tiene alguna experiencia en esta forma de presentación poco habitual. En esto de la demora de los pacientes por la consulta, ¿no? En medio de la pandemia. Sim. Eu vi paciente cujo único motivo para ele ter abscesso intrahepático na história dele era ter tido uma crise recente de diverticulite aguda. Era quadro de diverticulite aguda não muito característico, né? Mas foi o que nós aceitamos porque não tínhamos outra explicação melhor para aquele abscesso e a cultura daquele abscesso veio Escherichia coli. Então, mais um motivo para acreditar que seja isso, embora Escherichia coli esteja em quase todos os abscessos intraabdominais. Nós temos, muito provavelmente, esses pacientes, eles fazem uma translocação bacteriana. Não é difícil pegar o sistema porta e o paciente, por algum motivo, não conseguiu fazer uma barreira imunológica para que isso fosse para o fígado. Então, é o que se explica, o que nós aprendemos na escola. Nós raramente vemos, mas de vez em quando aparece um desses pacientes para dizer para nós, acredite, isso existe. É raro, mas existe. Eu tive a oportunidade apenas uma vez de ver um paciente desses. Ele foi resolvido com uma punção transparietal, guiada por radiologia, guiada por ultrassom. Ele melhorou com tratamento clínico. Depois acompanhamos esse paciente por algum tempo. Ele sumiu, ele não foi operado do seu cólon, não vimos nenhum motivo para isso, não sei onde ele está hoje, faz muitos anos isso, mas nós não fizemos colectomia depois disso. Doutor Luis. Doutora Maria Cristina. Sim. Se decía anteriormente que el paciente joven al primer ataque se lo operaba. ¿Cuál es la posición actual? Y lo mismo para el inmunosuprimido. Sim. Houve uma mudança da mesma forma que houve mudança para o número de ataques de diverticulite aguda. O paciente jovem, primeiro, doença diverticular no paciente jovem já é bem mais raro. Nós não precisamos operar o paciente jovem imaginando que o próximo ataque que ele vai ter é muito mais grave. Hoje nós sabemos que não existem evidências para isso.
Então, por ele ter um ataque de diverticulite aguda, não complicada, ele melhorou clinicamente, isso não é motivo de forma isolada para ele ser operado eletivamente. A menos que ele comece a apresentar vários quadros de diverticulite aguda não complicada, recrudescentes, ou que ele tenha alterações funcionais em função da cicatrização dessa diverticulite, que faça com que ele tenha dor, distensão, desconforto. Da mesma forma como no paciente idoso, ele pode e deve sim ser operado, porque da mesma forma que antes nós pensávamos, nossa, ele vai ter muitos anos na vida dele para ter muitas diverticulites, eu os convido a pensar, nossa, ele vai ter muitos anos na vida dele para ficar sofrendo de alterações funcionais de um cólon, que não é mais um cólon normal. Então, talvez esse sim seja um bom paciente para fazer uma cirurgia eletiva, mas ele tem que ter sintomas remanescentes do seu primeiro ataque de diverticulite aguda. Já os pacientes imunossuprimidos, existe bastante controvérsia nisso, né? Porque nós temos várias classificações, várias qualidades de pacientes imunossuprimidos. E hoje, principalmente com biológicos, seja na oncologia, seja nas doenças inflamatórias, nós temos diferentes classes de imunossupressão. Existem medicações que nos dão uma imunossupressão maior a bactérias, outras a vírus, e o Covid agora veio nos ensinar o que nós tínhamos que suspender também dos nossos pacientes. O corticoide, ele faz uma imunossupressão generalizada. Nós temos as doenças associadas aos pacientes imunossuprimidos, como diabetes, como vasculites. Então, também é uma decisão individualizada. O paciente imunossuprimido que teve um quadro grave de diverticulite aguda, que tem um cólon muito acometido por isso, que vai continuar imunossuprimido por muito tempo, e que nesse momento está num estado geral bom, que nos indique maior segurança para a sua cirurgia, eu acho que ele merece que nós pensemos em operá-lo. Mas assim, aí pega um imunossuprimido que tem divertículos e uma grande parte do cólon, distantes de onde ele do sigmoide, onde ele teve diverticulite aguda. Será que eu vou fazer uma cirurgia muito grande, fazer uma colectomia total para tirar todo o divertículo dele e ele não ter mais esse risco? Não sabemos, muito provavelmente não. Nós vamos nos limitar ao sigmoide da mesma forma, né? E o que nós fazemos com o restante do divertículo? Eu, pessoalmente, nunca, assim, lembro de 1 ou 2 casos, no máximo, de novas diverticulites no cólon remanescente. Mas eu acho que nós temos que individualizar, sim. Aquela regra que dizia, imunossuprimido com um quadro de diverticulite aguda é igual a colectomia, nós temos que repensar, porque se ele é um imunossuprimido, ele tem riscos para as complicações de qualquer colectomia também. E temos que levar isso em consideração. Não tem resposta exata, não é matemática, infelizmente. Excelente, doctora. De hecho, las guías europeas dicen eso, que nosotros hemos pasado de hacer la colectomía preventiva en pacientes antes de ser trasplantados renales, ahora a hacerlo individualizado. Hay dos preguntas más, hay muchas preguntas, 2 preguntas por ahí en cuanto a la técnica de los doctores García y Castellano de Argentina. Le preguntan qué factores favorables tendría en cuenta para realizar una anastomosis primaria sin proteger en Hinchey 3, y si usted decide hacer una anastomosis primaria, pero le hace una ileostomía, ¿realiza el lavado del contenido del colon? Si es así, ¿cómo? Excelente pergunta.
fazer uma anastomose primária numa diverticulite aguda, sem ileostomia, eu confesso que eu não tenho muita coragem. Teria que ser um cólon, assim, que tivesse uma área muito pequena de inflamação, que o cólon remanescente tivesse paredes não inflamadas, não espessas, o paciente muito bem, não tivesse tido contaminação grave da cavidade. Difícil achar um paciente desse numa cirurgia de diverticulite aguda. Então, eu não dormiria. Talvez ele não precisasse nem operar um paciente desses. Eu me sentiria muito mais à vontade fazendo uma ileostomia protetora. Essa é uma cirurgia que eu gosto bastante. Pessoalmente, eu não gosto, eu também não me sinto muito confortável com vou falar aqui uma coisa que às vezes assusta, mas com anastomose mecânica na doença diverticular. Porque nós temos que ter muita atenção em meio àqueles apêndices epiploicos que caem por cima da nossa linha anastomótica, onde ali tem um divertículo que a cúpula dele pode ser incluída na nossa área de anastomose, e às vezes isso pode passar não tão percebido, mesmo com a manobra do borracheiro, com a insuflação do reto para ver a permeabilidade da anastomose e a ausência de perfuração, porque esses divertículos eles podem ser suturados só na sua cúpula e eles vão fazer uma perfuração não tão tardia, mas uma perfuração precoce, mas no pós-operatório, por isquemia, porque eles ficaram temporariamente, parcialmente bloqueados pelo apêndice epiploico. Então, dentro do possível, se não estiver muito difícil, eu prefiro fazer anastomoses manuais, onde eu vou adequar a espessura da parede do cólon sigmoide, principalmente naqueles pacientes que têm uma tonicidade crônica muito grande do cólon sigmoide. Então, nós temos espessamento da tênia, nós temos espessamento de partes da camada muscular do cólon proximal, que nem sempre é fácil nós adequarmos as bocas anastomóticas. Né? E quando nós optamos por fazer ileostomia, como eu já comentei, não adianta a gente fazer, se nós fazemos ileostomia é porque nós temos medo da deiscência de sutura. A ileostomia, ela não impede a deiscência de sutura, ela impede grandes complicações dela. Então, se eu estou com medo da deiscência de sutura e eu fiz uma ileostomia por causa dela, não adianta eu ter uma coluna de fezes que vai cair na pelve desse paciente. Então, eu tenho que lavar essa coluna de fezes. E aí a gente faz um lavado intraoperatório, por isso que muitas vezes nós vamos para o Hartmann, porque o paciente não tolera o tempo do lavado intraoperatório, para que esse paciente saia bem. São poucos os pacientes que a gente tem oportunidade de operar e que eles não têm uma coluna importante de fezes no cólon proximal. Né? Talvez aquele paciente que, por algum motivo, tomou um laxante porque ficou com um ilho adinâmico em casa e ele achou que estava com o intestino preso, fez algum tipo de preparo, mas mesmo assim é muito difícil nós termos uma situação dessa. Então, normalmente quando eu faço ileostomia, sim, eu lavo o segmento entre a ileostomia e a anastomose. Doctora. Sim. Habiendo tanta discrepancia entre los resultados del lavado peritoneal, ¿le recomendaría usted a los cirujanos jóvenes actualmente aventurarse a hacer un lavado peritoneal por un GK3 menos por un GK4? Bem, interrompeu um pouco o áudio, mas eu acho que eu consegui ouvir tudo.
Se formos usar um lavado peritoneal, o que a literatura nos autoriza um pouco mais é no Rinchey 3, não no Rinchey 4. Então, primeiro, nós temos que ter experiência com videolaparoscopia, boa, porque nós vamos ter alças friáveis, muitas vezes o delgado bloqueando aquela área do fleimão pericolônico, com risco de, ao descolar, nós fazermos lesões nesse delgado. Nós temos que ter habilidade de manipular, de deslocar alças intestinais frente a uma área inflamada. Nós temos que ter uma equipe, não adianta só o cirurgião na videolaparoscopia, todos são importantes. Não dá para alguém ficar segurando, colocar a mão, ficar quieto e não pensar na cavidade e nós movemos a mão dele. Todos são igualmente importantes como personagens da videolaparoscopia. Então, nós temos que ter uma equipe bem coordenada, nós temos que ter bons equipamentos, né? Às vezes o que sobra à noite é tudo que sobrou fizeram várias cirurgias videolaparoscópicas ao longo do dia e nós nos deparamos à noite e o jovem, quando ele está de plantão, ele quer operar, né? Então ele quer operar naquela madrugada de qualquer jeito, porque às 7 horas da manhã é outro que vai assumir o paciente e ele quer fazer. Então, acho que nós temos que ter muito bom senso. Se nós estivermos bem formados, se nós estivermos com material adequado, com pinças não traumáticas adequadas, com tempo adequado e com o paciente relativamente bem que nos permita isso, sim, dá para fazer um lavado peritoneal. Mas são pacientes que têm que ter condição de saúde tal que possa aguentar, demorar um pouquinho mais para melhorar esse foco infeccioso. Porque o lavado peritoneal, nem sempre nós conseguimos limpar toda a área, todo o pus, todas as reentrâncias que o cólon deixa ali, às vezes entra um pouquinho no retroperitônio, não é fácil de limpar ali, não é fácil de drenar essa cavidade adequadamente. É bonito de ver no filme, mas na vida real é um pouquinho diferente. Então, se fizer o lavado peritoneal, tiver segurança de que conseguiu tratar bem aquele foco, sim, é uma boa opção. Mas é um paciente que tem que ficar sendo olhado e reavaliado todos os dias. E paciente grave com muita comorbidade, é melhor ir para a Hartmann e resolver o problema de uma vez. Ou para anastomose primária, se assim for possível. Ou seja, não temos modelos. Así es. Hay muchas preguntas. Ustedes dirán hasta cuándo seguimos. El doctor Viteri desde Madrid la felicita por la conferencia y le pregunta si utiliza alguna escala preoperatoria para determinar una cirugía, como el CURB 65, el Quick SOFA, el Apache 2, si utiliza alguno. Bem, acho que nós temos que prestar atenção nas comorbidades do paciente e na avaliação da atividade inflamatória infecciosa do paciente. A gente tem várias escalas, né, Apache, e todas elas têm as suas aplicabilidades. Mas, assim, talvez por um pouco de preguiça, eu não coloco numa planilha, coloco em números e digo, não, esse paciente vai para a cirurgia. São situações tão adversas, são situações é uma somatória de situações tão particulares a cada caso, que eu acho muito difícil nós protocolarmos isso, planilharmos isso. Então, acho que o que tem que nos direcionar é a condição clínica do paciente, os achados radiológicos e as condições gerais do paciente, tanto da sua saúde quanto da sua saúde atual frente à sepsis. Isso sim. Não adianta eu ter um número que eu posso ter um Rinchey 2,
que mereça já uma cirurgia por conta de uma imunossupressão, por conta de uma situação mais grave, antes que fique mais grave ainda. E eu posso ter um RINT4 com um paciente não tão grave e que ele possa ir para um tratamento cirúrgico mais demorado e tolerar mais esses riscos. Então, eu não costumo usar classificações, me direcionar por esse tipo de classificação. Acho que isso é mais para a gente ver resultados de grandes grupos, ou principalmente para nós orientarmos no segmento desses pacientes. ¿Hay más? ¿Seguimos o ustedes dirán? 2 preguntas más hacemos. Estou à disposição. A noite é nossa. El doctor Leonardo Bustamante pregunta qué piensa de los probióticos para evitar la recurrencia en las diverticulitis. Ah, Leonardo, mais ou menos sobre... daqui a pouco o Leonardo vai me perguntar sobre a mesalazina. É muito controverso. Não há nenhum trabalho realmente convincente que fale sobre probióticos, até porque os probióticos estudados nos diferentes trabalhos são diferentes, as concentrações dos lactobacilos, as cepas são diferentes, nós não temos uma homogeneidade disso. Eu prescrevo, sim, probiótico nesses pacientes, mas eu confesso que não é com muita fé, né? Então, assim, não vai fazer mal, uma boa dieta pode fazer um bom aporte simbiótico. É claro que a antibiótico terapia prolongada vai alterar a flora, nós sabemos disso, mas também nós sabemos que flora intestinal é quase que como uma impressão digital nossa. Então, nós conhecemos muito pouco ainda sobre a importância e a funcionalidade e as mudanças da nossa flora intestinal. Eu simplesmente basear o tratamento confiando exclusivamente em probióticos, eu confesso que eu ainda não consigo. Mas eu prescrevo probiótico, porque eles devem ter algum valor, sim. Bueno, doctor Borda, ¿alguna pregunta? Sí, saber si usa la proteína C reactiva como un marcador de severidad. Sim, uso a proteína C reativa, sim. E a própria literatura se embasa muito nisso. Embora a proteína C reativa seja absolutamente não específica, né? Mas níveis muito elevados dela tem que me chamar a atenção, mesmo num paciente clinicamente bem, ela tem que me chamar a atenção, porque eu tenho que prestar mais atenção nesse paciente, porque se ela está muito elevada, é um paciente que muito provavelmente está mais inflamado. E se ele está mais inflamado, tem que ter um motivo para isso. Bueno, me parece que nos hemos extendido ya con las preguntas. Una muy buena concurrencia de participantes. 170, 175 participantes hemos mantenido constante. Nos tenemos que ir con preguntas que todavía quedan, pero nos vamos a extender en el tiempo. No le queremos más tiempo a usted, profesora. Excelente la exposición. Es muy didáctica, muy práctica. Y las felicitaciones a los moderadores. Gracias a la Fundación Angelita por dejarme hacer la presentación. Y lo dejo 2 minutos con el presidente de la Fundación, que es el doctor Ricardo Escalante, que le va a dar algunas novedades de las próximas actividades la semana que viene. Ricardo, muchas gracias. Ok, que bom. Eu gostaria de parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer a Cristina, que é minha colega de
estudos há muito tempo, quando nós estivemos lá no Hospital das Clínicas. Foi uma ótima palestra, uma excelente palestra. Cristina sempre tem sido uma muito boa palestrante. Cristina, você teve uma audiência muito interessante, muito buena, uma audiência internacional. Tengo que obligatoriamente mencionar que hubo colegas que participaron de Argentina, México, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Venezuela, España y los Estados Unidos. También tengo que agradecer a la Junta Directiva de la por el apoyo y la gentileza en habernos facilitado su plataforma por medio de los ya conocimientos técnicos y apoyo permanente de la doctora Ingrid Mell. Ya para concluir, quiero invitarlos a todos para el próximo 20 de julio, es decir, el lunes de la próxima semana, que se celebra el Día de la Amistad en Argentina y en Brasil. Vamos a tener una conferencista estrella. La conferencista del próximo lunes 20 de julio va a ser la profesora Angelita Abragama. En esta oportunidad, la profesora Angelita no nos va a hablar absolutamente nada de coloproctología ni de cirugía. La profesora Angelita Abragama nos va a hablar de su experiencia de vida. Como todos sabemos, salió airosa después de estar 54 días en terapia intensiva por el COVID-19. Esperamos que en esta conferencia la profesora Angelita nos diga el secreto de cómo pudo vencer el COVID-19. Entonces, queridos amigos, queridos compañeros, gracias a todos ustedes por su participación. Gracias a ustedes es que la Fundación Angelita Abragama sigue adelante con estas actividades académicas y estas actividades docentes para Latinoamérica y otros países. Muy buenas noches y nos volvemos a ver el lunes de la próxima semana a la misma hora. Feliz noche y gracias, Augusto. Muchas gracias. Gracias, Martín, y gracias, Lucho. Y Cristina, un gran abrazo. Muito Buenas obrigada. noches. Obrigada. Parabéns. Hasta luego. Adiós a todos. Adeus, Tchau, Ingrid. Ingrid. Gracias. Adiós. Doutora Angelita vai ter que nos vender plasma. Isso, vamos comprar. Um beijo, um abraço, até logo. Um beijo.